a flauta nativa, como tocar? Ela pode ser um bocal natural de bambu ou pode ter um bocal de madeira, né? Tanto um como o outro a gente encosta a boca aqui e sopra suavemente. É um sopro suave. Colocamos a mão esquerda nos primeiros furos, indicador, médio, o anelar fica de apoio. Se a flauta tem um furinho aqui, a gente cobre esse furo, como essa, né? Então a gente cobre esse furo, indicador médio, anelar. Pode pousar o dedo mindinho também como apoio, polegar embaixo como apoio. Da mão direita, tampando os últimos 3 furos, indicador, médio, anelar, pousados suavemente sobre a flauta. A gente pode fazer um pouco esse exercício de tatear os furos com a polpa dos dedos. Veja, não é um movimento de unha, de garra, de pinça, é um movimento de polpa dos dedos, suavemente sobre a flauta, dedo polegar embaixo, tá? Esse é o primeiro movimento. Com todos os furos tampados, vamos descobrir a nota mais grave da flauta, soprando suavemente. Daí a gente vai elevando a pressão de ar, a intensidade de sopro, até descobrir o limite da nota mais grave. Então agora eu já sei o limite dela, e é nessa pressão de sopro, antes do limite, que vai desafinar ela, que eu vou tocar as outras notas. E aí eu faço a escala. A escala é um dedo de cada vez, formando uma escada, um movimento de escada, para cima e para baixo. Então eu vou fazer a escala ascendente, do grave para o agudo. Respiro e levanto o dedo. Respiro. Então essa é a escala ascendente, do grave para o agudo, um dedo de cada vez. Lembra, quando eu levanto um dedo, quando eu for levantar o próximo, ó, o dedo que eu levantei anteriormente continua em pé, eu não volto com ele, tá? Eu vou abrindo e deixando, tá? E agora eu volto. Respiro. Esse é o movimento da escala ascendente e descendente. Um furo de cada vez, dedo no ar, respira. Vai fazendo esse movimento até conseguir cada vez mais rápido, até o ponto de conseguir fazê-lo com apenas uma respiração. Perceba que eu repito a nota mais aguda quando eu volto. Esse é o exercício básico de escala. Sopro suave, com a mesma intensidade em todas as notas. Se você tiver dificuldade com os dedos no início, eu recomendo fazer uma nota de cada vez, soprando longamente cada nota, para que você possa ouvir bem o som daquela nota. E assim você vai criando uma relação entre uma nota e outra. Respira.
E assim vai fazendo a escala. Perceba que ao respirar, procure respirar pelo nariz. E você pode ir diminuindo a pressão de sopro quando vai terminando a nota para passar para outra. Então, esse exercício é o mais básico, o mais importante de todos, para que você conheça o som de cada nota, a relação de passagem entre uma e outra, passo a passo. Você também pode soprar destacando as notas, fazendo um efeito, uma articulação de t, de T, letra T, com a língua. Então veja, faça esse exercício todos os dias com a sua flauta. É um aquecimento antes de pensar em fazer qualquer outra coisa. Pode soprar longamente uma nota e depois soprar as outras em intervalos menores. E pode ir fazendo esse exercício cada vez mais rápido. Esse exercício ele vai te trazer destreza também para os dedos, memória tátil para saber aonde pousar o dedo exatamente, porque na flauta nativa, se você pousa o dedo fora do furo, vai dar um som diferente. Entendeu? Vai soar diferente. Então, saber pousar, e isso você não precisa de ficar olhando. Os dedos vão criar essa memória, eles vão saber exatamente onde está o furo. Você vai se acostumando com isso. Bom, tem muitos exercícios de escala que nos ajudam a desenvolver a técnica com o instrumento. Você, com o seu sopro, com a sua expressão, vai se conectar com o instrumento de uma forma onde vocês dois se tornam um e ele vai ser a sua voz para manifestar um estado criativo, um estado de fluxo, de paz, de essência, que vai te trazer para o estado meditativo, contemplativo, e isso é muito saudável. Gratidão.